Meu vestido de noiva era uma mortalha de seda. Eu me olhava no espelho do meu quarto e a mulher que me encarava de volta era uma estranha. O vestido era lindo, claro. Marfim puro bordado com pérolas e fios de prata que capturavam a luz das velas como estrelas aprisionadas. Meu cabelo, aquela cor prateada incomum que minha mãe me deu, estava preso em tranças elaboradas e enfeitado com flores brancas. Meus olhos violeta, a marca da linhagem real de minha família, brilhavam sob as sombras das pálpebras pintadas. Eu parecia uma princesa saída de um conto de fadas. Mas contos de fadas não tinham padrastos como Valdemar. E não terminavam com a donzela sendo entregue a um monstro. Está na hora, Alina. A voz gelada de Valdemar cortou o silêncio atrás de mim. Eu não me virei. Não queria ver aquele sorriso cruel que ele sempre usava quando sabia que tinha vencido. Eu não vou fazer isso, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Ele riu. Foi um som baixo e sem humor. Você não tem escolha, minha querida enteada. Lord Marius está esperando. E quando vocês se casarem, sua fortuna será dele. E dele para mim como parte de nosso acordo. Ele se aproximou e eu podia sentir seu cheiro. Fumaça de tabaco e algo azedo. Podridão. Você pode ir para o altar com dignidade, ou eu posso arrastá-la. A escolha é sua. 2 opções, o altar ou a masmorra. Vida como propriedade de um homem que eu sabia ser cruel. Ou prisão até que eu cedesse de qualquer maneira. Valdemar tinha me deixado órfã quando envenenou minha mãe há 3 anos. Ele tinha roubado meu reino, meu título, minha vida. E agora queria roubar meu futuro também. Mas eu tinha uma terceira opção. Uma que ele não esperava. Era arriscada. Insana até. Mas era tudo o que me restava. Está bem, eu disse, virando-me para encará-lo. Eu irei. Surpresa passou por seus olhos. Ele esperava resistência. Lágrimas. Mas eu tinha aprendido, nos últimos 3 anos, a esconder meus sentimentos. A ser uma máscara vazia. E hoje, essa habilidade me salvaria. Ele me escoltou pelos corredores do castelo, que uma vez foi de minha família. Cada passo era um peso. Cada respiração, um esforço. O salão principal estava cheio de convidados, todos vestidos em suas melhores roupas, todos ali para testemunhar minha humilhação. E no fim do corredor, esperando no altar improvisado, estava Lord Marius. Ele era velho. Pelo menos 40 anos mais velho que meus 18. Gordo, com olhos pequenos e cruéis que me avaliavam como se eu fosse gado no mercado. Eu sabia o que ele queria. Não era amor. Não era companhia. Era minha herança e um corpo jovem para torturar. A música começou. A marcha nupcial, aquela melodia que deveria ser alegre, mas soava como um cântico fúnebre. Valdemar segurou meu braço com força suficiente para deixar marcas e começou a me conduzir pelo corredor. Eu contei meus passos. 10, 20, 30. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos, abafando todos os outros sons. Eu olhei ao redor, procurando por ele. Porque eu sabia quem estaria aqui. Os convites tinham sido enviados a todos os nobres do reino e das terras vizinhas. E entre eles, o mais poderoso de todos, o rei Alfa-Rael, governante das terras do norte, senhor dos lobisomens e temido por todos. E lá estava ele, sentado na primeira fileira, impossível de não ver. Ele era avassalador, alto, com ombros largos cobertos por um casaco negro militar, adornado com bordados em ouro. Seu cabelo era preto como a noite sem lua, ligeiramente longo e puxado para trás, revelando um rosto de beleza brutal. Pele bronzeada, mandíbula forte e aqueles olhos. Olhos dourados, não amarelos, mas dourados puros, como metal derretido, que brilhavam com inteligência predatória. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para algum ponto além, entediado. Claro. Por que um rei se importaria com o casamento forçado de uma princesa destronada? Mas eu precisava que ele se importasse. Porque meu plano dependia dele. Chegamos ao altar.
Lord Marius sorriu, mostrando dentes manchados. O padre, comprado por Valdemar, começou a cerimônia. Palavras sobre união e dever e obediência. Eu não ouvi nada, apenas esperei. E agora? O padre disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Lord Marius, o senhor aceita Lady Alina como sua esposa? Aceito, ele disse, sua voz grossa e ansiosa. E você, Lady Alina, aceita Lord Marius como seu esposo? Este era o momento. Agora ou nunca. Liberdade ou prisão. Eu olhei para Marius, para Valdemar, que me observava com aquele sorriso vitorioso. E então, deliberadamente, eu desviei meus olhos. Procurei aquele par de olhos dourados na plateia. E encontrei. Rael estava me olhando agora. Seus olhos tinham se focado em mim. E havia algo neles. Curiosidade, reconhecimento. Eu não sabia, mas era suficiente. Respirei fundo. E então deixei meus olhos revirarem, meu corpo amolecer e caí. Eu esperava o chão frio. Esperava dor. Mas em vez disso fui capturada. Braços como aço me pegaram no ar, me puxando contra um peito sólido e quente. E um cheiro me envolveu. Terra úmida, couro e fumaça de lenha. Primitivo e poderoso e absolutamente esmagador. Meu plano era fingir inconsciência. Mas quando abri meus olhos apenas uma fresta, vi o rosto dele. Rael. O Rei Alfa. Ele estava me segurando, me olhando com olhos arregalados de choque puro. E então, seus olhos dourados começaram a brilhar. Literalmente brilhar, como se uma luz interna tivesse acendido. Ele inalou profundamente, como se estivesse cheirando o ar ao meu redor. E quando falou, foi um sussurro rouco que apenas eu pude ouvir. Você. E então a escuridão me puxou de verdade. Não fingida. Real. Como se meu corpo tivesse decidido que já era demais. E eu desapareci na inconsciência, ainda segura por aqueles braços impossíveis. Acordei lentamente, como se estivesse nadando através de água grossa. Minha cabeça doía. Meu corpo inteiro parecia pesado. Ouvi vozes ao redor, abafadas e distantes. Apenas um desmaio por nervosismo. Devemos continuar a cerimônia quando ela acordar. Lord Marius exige... E então, uma voz que cortou todas as outras. Profunda, autoritária e absolutamente fria. Não haverá cerimônia. Silêncio. O tipo de silêncio que vem quando um predador entra na sala e todos os outros animais se congelam. Forcei meus olhos a abrir. A luz era suave, velas, não as tochas brilhantes do salão. Eu estava deitada em uma cama. Não minha cama. Esta era enorme, com lençóis de seda em tons de azul profundo e dosséis escuros. As paredes eram de pedra, cobertas com tapeçarias ricas. Onde eu estava? Virei minha cabeça e meu coração parou. Rael estava sentado em uma cadeira ao lado da cama. Não relaxado, tenso, como uma mola prestes a saltar. Seus olhos dourados estavam fixos em mim. E quando me viu acordar, algo passou por eles. Alívio? Possessividade? Você acordou, ele disse. Sua voz aquele trovão baixo que eu tinha ouvido antes de desmaiar. Estava começando a me preocupar. Eu tentei me sentar, mas meu corpo protestou. Ele se levantou imediatamente, vindo para o lado da cama. Devagar, ele ordenou, mas havia gentileza sob o comando. Ele colocou uma mão atrás das minhas costas, me ajudando a sentar, e o toque dele era quente através do fino tecido do meu vestido de noiva. Onde estou? Minha voz saiu rouca. Meus aposentos, no castelo. Ele se afastou, colocando distância entre nós, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Você desmaiou, eu a peguei, e... Ele hesitou, passando uma mão pelo cabelo, bagunçando-o. E então percebi. Percebeu o quê? Mas meu coração já sabia. Algo no ar entre nós. Algo elétrico e inevitável, me dizia. Ele deu um passo mais perto, seus olhos brilhando novamente naquele dourado intenso. Você é minha companheira. Companheira. A palavra ecoou no silêncio.
Eu tinha ouvido sobre isso. Lendas sobre lobisomens e seus pares destinados, almas gêmeas escolhidas pelo próprio destino. Mas isso era real? Eu não entendo, eu sussurrei. Nem eu, ele admitiu, e havia algo quase vulnerável em sua voz. 1000 anos meu clã existe, e encontrar uma companheira é raro. Para um alfa, ainda mais. Eu nunca esperei. Ele parou, seus olhos percorrendo meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Mas no momento em que te peguei, no momento em que seu cheiro me atingiu, meu lobo despertou. Ele te reconheceu. Você é minha. Não deveria ser possível. Eu era humana. Ele era lobisomem. Mas quando olhei para aqueles olhos dourados, quando senti aquele calor estranho se espalhando pelo meu peito, eu soube. Ele estava dizendo a verdade. O casamento, eu disse de repente, pânico me preenchendo. Valdemar vai... Acabou, Rael disse, sua voz ganhando uma borda perigosa. Informei seu padrasto e aquele lorde patético que você está sob minha proteção agora. Como minha companheira, você pertence a mim. O casamento foi cancelado. Alívio. Puro e esmagador alívio me inundou. Lágrimas queimaram meus olhos. Você me salvou. Algo mudou em sua expressão. Ele se aproximou novamente, desta vez sem hesitação, e se ajoelhou ao lado da cama para que nossos rostos ficassem no mesmo nível. Não foi salvamento, foi reconhecimento. Ele pegou minha mão, e seus dedos eram grandes e calejados contra os meus delicados. Você é minha, Alina, minha companheira, minha rainha, e eu protejo o que é meu. Minha rainha. As palavras ressoaram dentro de mim. Eu tinha sido princesa, destronada e degradada. E agora, este homem impossível, este rei, estava me oferecendo não apenas liberdade, mas um trono. Eu não te conheço, eu disse, embora algo em mim protestasse contra as palavras, porque parecia que eu o conhecia, como se minha alma o reconhecesse mesmo que minha mente não. Então me conheça, ele disse simplesmente. Fique, não como prisioneira, como minha convidada, como minha companheira, e deixe-me provar que o destino não estava errado sobre nós. Eu deveria ter hesitado, deveria ter feito perguntas. Mas quando olhei para aqueles olhos dourados, tudo o que senti foi certeza. Este homem, este estranho, era minha única chance de ser livre, de ser mais do que a peça de xadrez de Valdemar. Sim, eu sussurrei. Eu fico. E quando ele sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou seu rosto de austero para quase bonito, eu soube. Meu plano desesperado de fuga tinha falhado. Mas talvez tivesse me salvado de uma forma que eu nunca imaginei possível. Os 3 dias que se seguiram foram como viver em um sonho. Rael não me pressionou. Não me forçou a nada. Ele simplesmente me deu espaço, tempo e, pela primeira vez em anos, escolhas. Eu podia comer quando quisesse, vestir o que quisesse, caminhar pelos jardins do castelo sem escolta, sem permissão. Era uma liberdade tão pequena, mas que me parecia infinita. E ele? Rael. Ele era uma presença constante, mas não sufocante. Tomávamos café da manhã juntos na varanda de seus aposentos, o sol da manhã iluminando seu rosto, enquanto ele me contava sobre seu reino. Caminhávamos pelos corredores do castelo, e ele me mostrava as salas do trono, as bibliotecas, os salões de guerra. E à noite, jantávamos sob as estrelas, apenas nós 2, e conversávamos. Ele me contou sobre seu clã, sobre como se tornou alfa aos 18 anos, quando seu pai morreu em batalha, sobre a solidão de liderar, de sempre ser o mais forte, o mais sábio, o mais controlado. Nunca pensei que encontraria uma companheira, ele admitiu uma noite, seus dedos brincando com a taça de vinho. Pensei que viveria e morreria sozinho. É o destino de muitos alfas,
E agora? Eu perguntei suavemente. Seus olhos dourados me encontraram, e havia tal intensidade neles que meu coração saltou. Agora, eu não consigo imaginar outro futuro que não seja ao seu lado. Eu também contei a ele minha história. Sobre minha mãe, a rainha gentil que me criou com amor e sabedoria. Sobre como Valdemar apareceu há 5 anos, um lorde charmoso que conquistou minha mãe. E sobre como, depois que se casaram, ele mudou. A crueldade começou pequena. Comentários cortantes, demissões de servos leais. E então, 3 anos atrás, minha mãe adoeceu. Ela morreu em 6 semanas, eu disse, minha voz tremendo. Os médicos não conseguiram descobrir o que era, mas eu sabia. Eu vi o jeito que Valdemar olhava para ela, como se estivesse contando os dias. Lágrimas queimaram meus olhos. Ele a envenenou, tenho certeza, mas nunca pude provar. Rael pegou minha mão através da mesa, apertando-a. Ele pagará, ele disse. E não era uma promessa vazia. Era um voto. Por tudo que ele fez a você e a sua mãe, eu juro isso. E pela primeira vez em anos eu acreditei. Acreditei que alguém me protegeria, que alguém lutaria por mim. No 3º dia, Rael me levou ao jardim de inverno, um lugar mágico cheio de flores que floresciam mesmo no frio. Havia jasmim da noite, minha flor favorita, com suas pétalas brancas e perfume doce que se espalhava no ar. Ele as tinha plantado para mim. Seu cheiro? Ele disse, tocando uma flor delicadamente. Me lembra delas. Jasmim e chuva fresca. É hipnotizante. Algo quente se espalhou pelo meu peito. Ninguém nunca tinha feito algo assim por mim. Obrigada. Eu sussurrei. Ele se virou para mim e estávamos muito próximos. Eu podia sentir o calor dele, ver as manchas mais escuras em seus olhos dourados. Alina, ele disse, minha voz em seus lábios enviando arrepios pela minha espinha. Posso beijá-la? Meu coração disparou. Eu deveria ter dito não. Deveria ter pedido mais tempo. Mas quando olhei para aqueles olhos, tudo que consegui fazer foi assentir. Ele se inclinou lentamente, dando-me tempo para recuar se eu quisesse. Mas eu não queria, e quando seus lábios tocaram os meus, o mundo inteiro desapareceu. O beijo era suave no começo, exploratório, como se ele estivesse memorizando o gosto de mim. Mas então eu suspirei contra sua boca, e algo nele quebrou. Suas mãos foram para minha cintura, me puxando mais perto, e o beijo se aprofundou. Era fome e promessa, e reconhecimento. Meu lobo, ouvi sua voz em minha mente através do vínculo, minha companheira, minha rainha. Quando nos separamos, ambos estávamos tremendo. Ele apoiou sua testa contra a minha, seus olhos fechados, sua respiração pesada. Você me destrói, ele sussurrou, de todas as melhores formas. Rael, eu disse, e não sabia se era uma súplica ou uma confissão, mas não importava, porque naquele momento, sob as estrelas e cercados pelo perfume de jasmim, eu soube a verdade. Eu estava me apaixonando por ele. Voltamos para os aposentos tarde da noite, nossos dedos entrelaçados, nossos corações batendo em sincronia através do vínculo crescente. Rael me acompanhou até meu quarto, que ficava ao lado do dele, separado apenas por uma porta que ele nunca tentou abrir sem permissão. Durma bem, ele disse beijando minha testa com uma reverência que me fez derreter. Amanhã apresentarei você formalmente à corte, como minha companheira, como sua rainha. Rainha. A palavra ainda me assustava, mas também me enchia de esperança. Boa noite, Rael. Ele hesitou na porta, como se não quisesse me deixar, mas finalmente ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Eu me encostei nela, meu coração ainda acelerado, um sorriso bobo no rosto. Pela primeira vez em anos, eu era feliz. Foi quando ouvi o som. Um leve rangido, quase imperceptível, vindo da parede oposta. Meu sorriso morreu. Virei-me lentamente,
meus olhos vasculhando o quarto. A tapeçaria na parede estava se movendo. Meu coração congelou. E então, a tapeçaria foi puxada de lado, revelando uma passagem secreta. E dele saiu a última pessoa que eu queria ver. Valdemar. Ele estava diferente. Mais magro, com olhos selvagens e furiosos. Suas roupas estavam desarrumadas e havia algo em suas mãos. Um punhal. Mas não era um punhal comum. A lâmina era negra como a noite, e runas estranhas brilhavam em vermelho ao longo de seu comprimento, pulsando como um coração batendo. Surpresa, enteadinha, ele disse, sua voz um sussurro venenoso. Achou que podia me escapar tão facilmente? Eu recuei, meu coração batendo selvagemente. Saia. Rael vai. Rael não está aqui. Valdemar cuspiu. E quando estiver, será tarde demais. Ele avançou e eu não tinha para onde ir. Minha costa bateu na porta e eu agarrei a maçaneta tentando abri-la, mas minhas mãos tremiam tanto que não conseguia. Por favor, eu sussurrei. Por favor, não faça isso. Seus olhos brilharam com crueldade pura. Você me humilhou, me fez parecer fraco diante de toda a nobreza. Você é minha propriedade, Alina. E se eu não posso tê-la... Ele ergueu o punhal. Ninguém pode. Ele se moveu e eu gritei. Mas o punhal não foi para meu coração. Ele cortou meu braço, superficialmente, um talho rápido e preciso. A dor foi aguda, mas breve. Sangue escorreu, vermelho brilhante contra minha pele pálida. E então, a magia começou. O punhal brilhou, as runas vermelhas explodindo em luz cegante. Valdemar recuou, rindo. O punhal do tempo, ele disse, sua voz triunfante. Magia negra, proibida há 1000 anos. Ele não mata Alina. Ele rouba. Rouba sua juventude, sua beleza, tudo que faz de você desejável. Horror. Puro horror me inundou. Eu podia sentir. Sentir algo sendo arrancado de mim, célula por célula. Olhei para minhas mãos e vi. A pele suave começou a enrugar. Minhas veias se tornaram visíveis, azuis e proeminentes. Meus dedos se curvaram, as articulações inchando. Não, eu sussurrei, cambaleando até o espelho. E o que vi me fez gritar. Não era eu. Não podia ser eu. A mulher no espelho era velha, tão velha. Seu rosto era uma rede de rugas profundas. Seus cabelos, antes prateados e brilhantes, eram agora grisalhos e ralos, caindo em mechas finas. Suas costas estavam curvadas, seus ombros caídos. Apenas seus olhos permaneceram os mesmos. Violeta, mas agora nublados pela dor e pelo choque. Perfeito. Valdemar riu, um som histérico e terrível. O rei Alfa quer uma princesa jovem e bela? Vamos ver se ele ainda quer uma anciã decrépita. Ele se virou para a passagem secreta. Adeus, Alina, ou devo dizer vovó. Ele desapareceu na escuridão e a tapeçaria caiu no lugar, selando a passagem. E eu fiquei ali, sozinha, olhando para o monstro no espelho, para o que eu tinha me tornado. Ouvi passos do lado de fora. Rael. Ele estava voltando. Talvez tivesse ouvido meu grito. Pânico me inundou. Ele não podia me ver assim. Não podia. Ele tinha dito que eu era bela, que eu era sua. Mas olhe para mim agora. Quem poderia amar isso? A vergonha me engoliu como uma onda negra. Corri para a janela, empurrando-a aberta. Era uma queda longa, mas havia trepadeiras crescendo na parede. Eu não pensei, apenas agi. Subi pela janela, agarrando as trepadeiras com mãos que agora eram fracas e trêmulas, e comecei a descer. Ouvi a porta do meu quarto se abrir acima. Alina! A voz de Rael confusa, preocupada. Alina, onde você está? Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu descia, cada movimento uma agonia. Meu corpo velho não cooperava. Tudo doía, mas eu continuei. Porque a alternativa era que ele me visse, que ele soubesse o que eu tinha me tornado. E eu não podia suportar isso.
Quando finalmente toquei o chão, caí de joelhos. Por um momento, apenas fiquei ali, soluçando. E então, forcei-me a levantar. Forcei minhas pernas velhas a se moverem. E comecei a correr. Corri para longe do castelo. Longe da vida que tinha vislumbrado por 3 dias perfeitos. Longe do homem que tinha me dado esperança pela primeira vez em anos. Porque ele tinha se apaixonado por uma princesa. Mas eu não era mais uma princesa. Eu era apenas uma velha, amaldiçoada, quebrada, perdida. E em algum lugar atrás de mim, eu podia ouvir Rael gritando meu nome na noite. Sua voz estava carregada de pânico e dor. Mas eu não parei, não olhei para trás. Porque se olhasse, eu poderia ter ficado. E ficar significaria vê-lo olhar para mim com repulsa, com pena, com qualquer coisa exceto o amor que eu tinha visto em seus olhos apenas horas atrás. Então eu corri, e corri, até que o castelo fosse apenas uma sombra distante no horizonte. Até que minha respiração queimasse e minhas pernas cedessem sob mim. Até que eu desabasse na borda da floresta, sozinha na escuridão, com apenas a lua como testemunha de minha ruína. E ali, com o coração partido e o corpo quebrado pela magia negra de Valdemar, eu chorei. Chorei pela vida que tinha perdido, pela mãe que nunca mais veria, e pelo amor que tinha acabado de encontrar apenas para vê-lo arrancado de mim. O destino tinha me dado um vislumbre do paraíso, e então me jogou de volta no inferno, e desta vez eu não sabia se conseguiria sair. 2 anos. 2 anos se passaram desde a noite em que fugi do castelo. 2 anos desde que olhei para o espelho e vi uma estranha velha me encarando. 2 anos desde que deixei para trás a única pessoa que me fez sentir viva. Eu sobrevivi. De alguma forma, eu sobrevivi. Nas primeiras semanas foi puro instinto. Caminhei pelas florestas e estradas secundárias, evitando vilas e cidades onde alguém pudesse me reconhecer. Não que houvesse muito risco disso. Quem procuraria por uma princesa de cabelos prateados em uma anciã curvada e grisalha? Eu era invisível. Um fantasma andante. Mas a invisibilidade tinha seu valor. Descobri que pessoas falavam livremente perto de velhas, como se não fôssemos realmente pessoas, apenas mobília com rugas. E através dessas conversas descuidadas, ouvi histórias. Sobre o rei Alfa-Rael, que tinha virado o reino de cabeça para baixo procurando por sua companheira desaparecida. Sobre como ele tinha interrogado Valdemar pessoalmente, mas meu padrasto tinha jurado que eu simplesmente fugi, com medo do vínculo e da responsabilidade. Mentiras. Todas mentiras. Mas sem provas, sem meu testemunho, não havia nada que Rael pudesse fazer além de procurar. E procurar. E procurar. Eu me estabeleci, eventualmente, em um lugar chamado Cinza Vale, uma vila pequena e esquecida no extremo leste do reino, tão remota que mal aparecia nos mapas. Era perfeita. Ninguém fazia perguntas. Ninguém se importava de onde você veio, apenas se você podia pagar seu aluguel. Aluguei uma cabana na beira da vila, uma construção de madeira simples com um telhado que vazava quando chovia e um fogão que fumegava mais do que aquecia. Mas era minha. Pela primeira vez em 2 anos, eu tinha um teto sobre minha cabeça, que não era caridade ou piedade. E lentamente, construí uma vida. Não a vida que eu queria. Não a vida que eu deveria ter tido. Mas uma vida, mesmo assim. Descobri que ainda me lembrava das lições de ervas que minha mãe me ensinou quando criança. Como identificar plantas medicinais, como preparar ungüentos para feridas, como fazer chás para febre e tosse. Comecei pequena, ajudando uma vizinha aqui, curando a criança de outra ali. E a palavra se espalhou. Vina, eles me chamavam. Eu não dei outro nome quando cheguei, e eles assumiram que era a abreviação de algo maior. Lavínia, talvez, ou Davina, não importava. Vina era quem eu era agora. Não Alina, a princesa. Apenas Vina, a curandeira. As pessoas vinham até minha porta com suas dores e aflições. Um fazendeiro com uma perna quebrada.
uma mãe cujo bebê não parava de chorar, um jovem com febre que os médicos da vila tinham desistido. E eu os ajudava. Não por dinheiro, embora eles me pagassem quando podiam, mas porque ajudar preenchia o vazio dentro de mim, me dava propósito. Mas as noites eram as mais difíceis. Quando a vila dormia e eu ficava sozinha em minha cabana, apenas o silêncio e minhas memórias. Eu me deitava em minha cama estreita e apertava os olhos, tentando não pensar nele, em Rael, em seus olhos dourados e seu sorriso raro, no jeito que ele dizia meu nome, como se fosse sagrado, no beijo que compartilhamos sob as estrelas, com o cheiro de jasmim nos envolvendo. Será que ele ainda me procurava? Ou ele tinha desistido? Encontrado outra pessoa, talvez? Uma companheira de verdade? Não uma mulher amaldiçoada que fugiu na noite? A ideia me partia o coração todas as vezes. Mas era melhor assim, eu me dizia. Ele merecia alguém inteira, alguém bela, alguém que não fosse eu. Eu me evitava em espelhos. Não tinha nenhum em minha cabana, e quando via meu reflexo em água ou vidro, sempre desviava o olhar. Não queria ver o que Valdemar tinha feito comigo. Não queria confrontar a verdade de que a garota de 18 anos que Rael amava estava presa dentro deste corpo envelhecido. Mas meus olhos permaneciam os mesmos. Violeta. A marca de minha linhagem. E sempre que via alguém olhar para eles com curiosidade, eu baixava a cabeça, escondia-os sob o capuz de minha capa. Porque olhos violeta eram raros, e alguém poderia lembrar, alguém poderia conectar. Foi em uma manhã fria de outono, 2 anos após minha fuga, que tudo mudou. Eu estava em meu pequeno jardim, colhendo ervas, quando ouvi o barulho. Cavalos, muitos deles. E vozes profundas e autoritárias que faziam os moradores da vila pararem e olharem. Meu coração se apertou. Autoridade significava nobreza. E nobreza significava perguntas. Rapidamente, puxei meu capuz sobre minha cabeça e me encolhi, fazendo-me pequena. Invisível. Como sempre fazia quando estranhos chegavam. Mas a curiosidade era um veneno lento. Espiei através da cerca de madeira de meu jardim, olhando para a rua principal da vila, e meu coração parou. Ele estava ali. Rael, o Rei Alfa, montado em um cavalo negro enorme, usando sua armadura de viagem, seu cabelo mais longo agora, amarrado em um rabo de cavalo baixo. Ele parecia cansado. Linhas que não estavam lá 2 anos atrás marcavam seu rosto. E seus olhos. Seus olhos dourados estavam opacos. Sem vida. Ele estava procurando. Ainda procurando. Ele desmontou, e seus guardas o seguiram. O líder da vila, um homem gordo chamado Bertram, correu para ele, curvando-se e raspando. Sua Majestade, Bertram disse, sua voz aguda de nervosismo. É uma honra. O que traz o grande Rei Alfa à nossa humilde vila? Informação, Rael disse. Sua voz ainda aquele trovão profundo que eu me lembrava. Mas havia cansaço nela agora. Estou procurando por alguém. Uma mulher. Cabelos prateados, olhos violeta. Ela pode estar escondida, usando outro nome. Meu sangue gelou. Ele ainda me procurava, depois de 2 anos. Ele não tinha desistido. Bertram coçou a cabeça. Cabelos prateados e olhos violeta? Não, Majestade. Ninguém assim por aqui. Temos apenas folk simples, fazendeiros, artesãos, nada de notável. Rael assentiu, mas a decepção em seu rosto era palpável. Se alguém aparecer, ou se alguém souber de algo, há uma recompensa. Generosa. Ele olhou ao redor da vila, seus olhos vasculhando cada rosto, cada janela. E por um momento aterrorizante, seus olhos passaram pela minha cerca. Pelo meu jardim. Por mim, encolhida sob meu capuz. Ele não parou. Não reconheceu. Por que reconheceria? Eu era apenas mais uma velha em uma vila cheia delas. Mas então ele parou. Seus olhos voltaram.
Não para mim, para o meu jardim, para as plantas. Ele inalou profundamente, e seus olhos se arregalaram. Não, 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 não. Ele caminhou em direção à minha cerca, seus passos deliberados. Eu deveria ter corrido. Deveria ter entrado na cabana e trancado a porta. Mas estava congelada, como um coelho sob o olhar de um lobo. Ele parou do outro lado da cerca, olhando para as plantas. Para o jasmim da noite que eu tinha plantado porque não conseguia parar de pensar nele. No perfume que ele disse que me lembrava. Jasmim da noite. Ele disse suavemente, mais para si mesmo do que para mim. Ela amava essas flores. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu mantive minha cabeça baixa, rezando para que ele fosse embora. Mas então ele falou comigo. Desculpe incomodar. Ele disse, sua voz gentil. Estas são suas? Eu assenti, não confiando em minha voz. São lindas. Ele hesitou. Você cuidaria delas para um homem cansado? Meus homens e eu temos viajado por semanas, e um dos meus guardas está doente. Ouvi que há uma curandeira nesta vila. É claro que ele precisaria de uma curandeira. E eu era a única. Eu poderia ter mentido, poderia ter dito que não era eu. Mas pessoas estavam nos observando agora, curiosas. E se eu recusasse ajudar o rei, levantaria suspeitas. Sim, eu disse, mantendo minha voz rouca, disfarçada. Eu posso ajudar. Obrigado. Havia alívio genuíno em sua voz. Meu nome é... Eu sei quem você é, Majestade. Eu o interrompi rapidamente. Todo mundo sabe. Ele assentiu, uma expressão estranha passando por seu rosto. Tristeza? Resignação? Claro. Traga seus remédios. Estamos acampados na clareira ao norte da vila. E então ele se foi, montando novamente em seu cavalo, seus guardas o seguindo. E eu fiquei ali, tremendo, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Ele estava aqui. Rael estava aqui. E eu teria que encará-lo. Teria que estar na presença dele e fingir ser uma estranha. Parte de mim queria gritar a verdade. Dizer, sou eu, Alina, estou aqui. Mas então eu me lembrava. Lembrava do meu rosto enrugado, do meu corpo curvado, da forma como ele tinha olhado para mim no jardim e não viu nada além de uma velha. Ele me procurava, mas procurava pela princesa de cabelos prateados que ele tinha beijado sob as estrelas, não a anciã que eu tinha me tornado. Com mãos trêmulas, reuni meus remédios. Ervas para a febre, ungüentos para feridas, tinturas para a dor. E comecei a caminhar em direção à clareira norte, cada passo mais pesado que o anterior. Porque eu sabia a verdade. Esta seria a coisa mais difícil que eu já fiz. Estar perto dele. Falar com ele. Ver aqueles olhos dourados me olhando sem reconhecimento. E não desmoronar. O acampamento era impressionante. Tendas de lona pesada em tons de azul e prata, bandeiras com o brasão do rei Alfa tremulando ao vento. Guardas patrulhavam o perímetro e fogueiras ardiam em círculos cuidadosos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o centro do acampamento, onde uma tenda maior se erguia. E dele saía Rael. Ele tinha tirado a armadura. Usava apenas uma camisa simples e calças, as mangas arregaçadas revelando antebraços fortes e bronzeados. Quando me viu chegando pela trilha, ele se aproximou. Você veio, ele disse, e havia alívio genuíno em sua voz. Obrigado. Meu guarda está na tenda ali. Febre alta há 3 dias. Nada que fizemos ajudou. Eu mantive minha cabeça baixa, meu capuz firmemente no lugar. Vou examiná-lo. Ele me guiou até a tenda, e dentro estava um jovem guarda deitado em um catre, suando e tremendo. Febre, sim, mas também uma infecção. Eu podia ver a ferida em seu braço, vermelha e inchada. Preciso de água fervida, eu disse, minha voz ainda disfarçada e rouca. E panos limpos. Rael não questionou.
Ele simplesmente saiu e voltou minutos depois com tudo o que pedi. E então, ele ficou, observando enquanto eu trabalhava. Eu podia sentir seus olhos em mim, estudando, curioso. Limpei a ferida com cuidado, apliquei um cataplasma de ervas e forcei o jovem a beber um chá amargo que baixaria a febre. Levou 1 hora, mas finalmente sua respiração ficou mais fácil. O suor diminuiu. Ele vai viver, eu disse ficando de pé. Minhas costas velhas protestaram e eu tive que me apoiar em minha bengala. Você tem um dom, Rael disse suavemente. Como posso pagá-la? Não precisa. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las, e eu me arrependi imediatamente porque ele franziu o senho. Todos precisam de algo, ele disse. Por favor, deixe-me recompensá-la. Eu deveria ter ido embora, deveria ter recusado e voltado para minha cabana segura onde ele não pudesse me ver, me estudar. Mas então, ele fez algo que me pegou desprevenida. Ele sorriu. Não o sorriso grande e verdadeiro que eu me lembrava, mas um pequeno, cansado, que não alcançava seus olhos. Pelo menos fique para o jantar. Seria uma honra compartilhar uma refeição com você. Eu deveria ter dito não, mas meu coração traidor falou mais alto. Está bem. Jantamos perto de uma das fogueiras, sentados em troncos. A comida era simples, mas boa. Ensopado de carne e pão fresco. E Rael, para minha surpresa, não se sentou com seus guardas e generais. Ele se sentou ao meu lado. Há quanto tempo você vive em Cinza Valley? Ele perguntou, pegando sua tigela. 2 anos, eu respondi, e a ironia me atingiu como uma faca. 2 anos. Exatamente o tempo desde que fugi. É um bom lugar para desaparecer, ele disse, e havia algo em sua voz. Amargura? Remoto, esquecido. Às vezes, as pessoas precisam desaparecer, eu disse suavemente. Ele me olhou então. Realmente me olhou, e eu mantive minha cabeça baixa, meus olhos escondidos nas sombras do meu capuz. Por que você desapareceu? Ele perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Desculpe. Ele balançou a cabeça. É uma pergunta estranha vinda de um estranho. Mas há algo em você. Algo familiar. Como se... Ele hesitou. Como se eu devesse conhecê-la. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. As pessoas dizem que tenho um daqueles rostos. Eu menti. Comum. Ele não respondeu imediatamente. Apenas me estudou, seus olhos dourados tentando penetrar as sombras do meu capuz. E então, suavemente, ele disse: Não há nada de comum em você. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu pisquei rapidamente, forçando-as de volta. Majestade, você não me conhece. Não, ele concordou. Mas gostaria, se você me permitisse. Isso era perigoso, tão perigoso. Mas eu não conseguia parar. Por que você está aqui, em Cinza Valley? Não é exatamente um destino real. Sua expressão escureceu. Estou procurando por alguém que desapareceu há 2 anos. Ele hesitou, a dor evidente em sua voz. Minha companheira. A palavra me cortou. Companheira, eu repeti, mantendo minha voz neutra. Sim, encontrei-a, reconhecia, e então ele olhou para o fogo, as chamas refletindo em seus olhos. Então ela desapareceu. Na noite, sem uma palavra, sem uma despedida, como se nunca tivesse existido. Talvez ela tivesse suas razões, eu disse suavemente. Que razões? Frustração explodiu em sua voz. Eu a teria protegido, teria dado tudo a ela, mas ela fugiu. E eu tenho procurado por 2 anos, virando este reino de cabeça para baixo. E nada, nenhum traço, como se a terra a tivesse engolido. Culpa me inundou. Ele estava sofrendo. Por minha causa, por minha covardia. Talvez, eu disse,
escolhendo minhas palavras com cuidado. Ela achasse que não era digna de você. Seus olhos se voltaram para mim, afiados. Não digna? Ela perfeita. Ninguém é perfeito, eu disse, minha voz tremendo apesar de tentar controlá-la. Ela é. Havia tanta convicção em sua voz. Seus olhos, violeta como ametistas. Seu cabelo, prata como luz de lua. E seu cheiro, jasmim e chuva fresca. Eu sonho com ele todas as noites. Eu não conseguia mais segurar. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, desaparecendo nas rugas que Valdemar me deu. E se ela tivesse mudado? Eu sussurrei. E se ela não fosse mais a mulher que você lembra? Impossível. Sua resposta foi imediata. O vínculo de companheiros não muda. Almas reconhecem almas. Não importa o que aconteceu, eu a reconheceria. Sempre. Seria? Meu coração gritava a pergunta. Se eu tirasse este capuz agora, se mostrasse meu rosto enrugado e meu cabelo grisalho, ele ainda me reconheceria? Ou veria apenas uma velha fingindo ser sua amada perdida? Majestade, eu disse, forçando minha voz a se manter firme. E se ela nunca voltar? O que você fará? Ele ficou em silêncio por um longo momento. O fogo estalava entre nós. Finalmente ele falou, sua voz baixa e quebrada. Então viverei com o arrependimento, porque uma vez, por 3 dias perfeitos, fui feliz. Conheci a outra metade da minha alma, e isso terá que ser suficiente. Não era suficiente. Não para ele, não para mim. Mas o que eu poderia fazer? Revelar a verdade e vê-lo recuar com repulsa? Destruir a memória perfeita que ele carregava de mim? Nos dias que se seguiram, Rael ficou em Cinza Valley. Seu guarda precisava de repouso, ele disse. Mas eu sabia a verdade. Ele ficou por minha causa. Ele começou a visitar minha cabana. No começo, sob o pretexto de verificar seu guarda. Mas depois, ele apenas vinha. Sentávamos em meu pequeno jardim, cercados pelo perfume de jasmim, e conversávamos. Sobre tudo, sobre nada. Ele me contava sobre o fardo de ser rei, sobre as decisões impossíveis que tinha que tomar, sobre a solidão de liderar. Às vezes, ele admitiu uma tarde, eu invejo pessoas como você, anônimas, livres, sem o peso de uma coroa. A liberdade tem seu próprio preço, eu disse suavemente. Às vezes, o anonimato é apenas outra palavra para invisível. Ele me olhou, e havia compreensão em seus olhos. Você fala como alguém que conhece isso intimamente. Talvez conheça. Ele se inclinou para a frente, seus cotovelos apoiados nos joelhos. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal, Vina? O nome falso em seus lábios era uma faca, mas eu assenti. Você já amou alguém, tão profundamente que doía? Sim. Uma vez, eu sussurrei. O que aconteceu? Eu o perdi. A verdade e a mentira ao mesmo tempo. Morte. Algo pior. Eu olhei para minhas mãos velhas e enrugadas. Eu me tornei alguém que ele não poderia mais amar. Rael ficou em silêncio por um momento. Então, ele fez algo que me surpreendeu. Pegou minha mão velha e enrugada entre as suas. Amor verdadeiro não funciona assim, ele disse gentilmente. Se ele não pôde amar você em sua pior forma, então ele nunca a amou em sua melhor. Lágrimas queimaram. Você fala como alguém que conhece amor verdadeiro. Conheço. Sua voz era rouca. Ou conheci. Por 3 dias, e aqueles 3 dias valeram mais que 1000 anos de solidão. Eu puxei minha mão de volta, incapaz de suportar seu toque sem desmoronar. Talvez ela volte, sua companheira. Talvez. Mas não havia esperança em sua voz. Apenas resignação. Ele começou a me confidenciar coisas. Sobre sua busca. Sobre como Valdemar jurou que eu fugi, mas algo em seus olhos fez Rael não acreditar. Sobre como ele investigou,
Mas sem meu corpo, sem evidência, ele não podia provar nada. Há algo que ele não está contando, Rael disse uma noite. Algo sobre aquela noite. Mas sem a Lina, sem seu testemunho. Ele bateu seu punho contra a mesa de madeira de minha cabana. Estou impotente. E se ela testemunhasse? Eu perguntei suavemente. E se ela dissesse a verdade sobre Valdemar? Então ele cairia. Havia algo feroz em seus olhos agora. E eu pessoalmente garantiria que ele pagasse por cada momento de sofrimento que causou a ela. Parte de mim queria contar tudo, ali mesmo, mas o medo me segurou. Por que e se ele olhasse para meu rosto e visse apenas uma impostora? Uma velha louca fingindo ser sua companheira perdida? Uma semana se passou. Então 2. Rael deveria ter partido há muito tempo, mas ele ficou. E eu sabia por quê. Porque em minha companhia ele encontrava algo, paz talvez. Ou apenas alguém que ouvia sem julgamento, sem expectativas. E eu? Eu me apaixonei por ele novamente. Mais profundamente desta vez. Porque agora eu conhecia não apenas o rei, mas o homem. O homem que visitava uma velha curandeira e conversava com ela como se fosse uma igual. O homem que sorria quando eu fazia chá ruim e ria quando minhas histórias eram absurdas. Você se tornou importante para mim, ele admitiu uma tarde, seus olhos dourados sinceros. Não sei como, mas há algo em você, Vina. Algo que acalma meu lobo. Algo que me faz sentir menos perdido. Rael, eu disse, usando seu nome pela primeira vez, e algo nele se quebrou ao ouvi-lo. Diga de novo, ele sussurrou. Rael. Seus olhos se fecharam, e eu vi dor atravessar seu rosto. A forma como você diz meu nome é como ela costumava dizer. Porque sou eu. As palavras queimavam em minha garganta. Sou eu, seu idiota. Estou bem aqui. Mas eu não disse, porque a verdade o machucaria mais do que a mentira, e eu já o tinha machucado o suficiente. Foi na 3ª semana que a notícia chegou. Um mensageiro a cavalo, exausto e coberto de poeira. Ele correu para Rael com urgência mortal. Majestade, ele ofegou. Valdemar, ele está indo para o norte. Nossos espiões dizem que ele está atrás de algo. Ou alguém. Meu sangue gelou. Norte. Cinza Vale ficava no leste. Mas se Valdemar estava procurando por mim, eventualmente... Rael olhou para mim e vi a decisão em seus olhos. Preciso ir, ele disse. Se Valdemar está se movendo, pode ser minha chance de finalmente prendê-lo. Vá, eu disse, embora cada palavra me custasse. Seu reino precisa de você. Ele hesitou. Então se aproximou, pegando minhas mãos velhas entre as suas. Voltarei, ele prometeu. Quando terminar, voltarei para você. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse pará-la. Por quê? Ele disse simplesmente. Você me lembra do que é sentir algo além de dor. E então ele se foi. Montou seu cavalo, reuniu seus homens e partiu, deixando-me sozinha em meu jardim, cercada pelo cheiro de jasmim, com meu coração partido em 1000 pedaços, porque ele voltaria. Ele voltaria para Vina, a velha curandeira que o fazia sentir menos sozinho. Mas ele nunca pararia de procurar por Alina, a princesa que ele amava. E eu era ambas, e nenhuma. 3 dias depois que Rael partiu, eu soube que algo estava errado. Era uma sensação. Um formigamento na base da minha espinha que me fazia olhar por cima do ombro. Uma sombra que sempre parecia estar na periferia da minha visão, mas desaparecia quando eu virava a cabeça. Eu tinha vivido com medo tempo suficiente para reconhecer quando estava sendo observada. Valdemar. Tinha que ser. De alguma forma, ele descobriu onde eu estava. Parei de sair durante o dia. Trancava minha porta e janelas à noite. Mantinha uma faca embaixo do meu travesseiro, mas no fundo eu sabia. Se ele quisesse me encontrar, me encontraria. E quando o fizesse, terminaria o que começou. Foi na 4ª noite que ele veio. Eu estava sentada perto do fogo,
remendando um vestido velho, quando ouvi o leve rangido da madeira do assoalho. Não de dentro da cabana, de fora. Alguém estava na minha varanda. Meu coração disparou. Lentamente, coloquei a costura de lado e peguei a faca que mantinha perto. Minhas mãos tremiam, mas eu a segurei firme. Se ele ia me matar, eu não facilitaria. A porta se abriu. Eu nem tinha ouvido a fechadura ser forçada. E lá estava ele, Valdemar. Ele tinha mudado nos 2 anos desde que o vi pela última vez. Mais magro, com olhos selvagens e febris que brilhavam na luz do fogo. Sua roupa era cara, mas desarrumada, como se ele tivesse dormido nela por dias. E em suas mãos, aquele punhal. O punhal do tempo, com suas runas vermelhas pulsando como um coração vivo. "Olá, Alina", ele disse, fechando a porta atrás de si. Ou devo dizer, Vina, nome criativo. Eu me levantei. Minha bengala em uma mão, a faca na outra. "Como você me encontrou?" Ele riu, um som agudo e quebrado. "Você acha que pode se esconder de mim? Eu tenho espiões em todo o reino, minha querida enteada." E quando ouvi sobre uma velha curandeira com olhos violeta, ele deu um passo mais perto. Bem, não foi difícil conectar os pontos. "O que você quer?" Minha voz tremeu, mas eu me forcei a ficar firme. "Quer?" Seus olhos brilharam com algo louco. "Quero o que é meu, sua fortuna, seu reino, seu sangue." Ele girou o punhal em sua mão. "Mas principalmente, quero terminar o que comecei. Porque enquanto você viver, há sempre o risco de que o rei descubra a verdade, e eu não posso permitir isso." "Então me mate", eu disse, erguendo meu queixo. "Termine agora." "Ah, mas onde está a diversão nisso?" Ele se aproximou, circulando-me como um predador. 2 anos, Alina. 2 anos você passou presa neste corpo horrível. 2 anos vendo seu amor procurar por você, sem nunca reconhecer quem você era. Não foi esquisito? Não foi delicioso? Ódio. Ódio puro me inundou. Você é um monstro. Não, ele disse parando na minha frente. Sou um sobrevivente. Seu pai me deixou sem nada quando morreu. Sua mãe era meu bilhete de volta ao poder. E quando ela se tornou um obstáculo... Ele encolheu os ombros. Bem, acidentes acontecem. Você a matou. Eu sussurrei. As palavras finalmente ditas em voz alta depois de todos esses anos. Você envenenou minha mãe. Óbvio. Ele sorriu. E teria ficado com tudo se você não tivesse fugido. Se aquele maldito rei Alfa não tivesse interferido. Sua expressão escureceu. Mas não importa. Ele está caçando fantasmas no norte. E quando voltar, você estará morta. E sem seu testemunho, sem provas, ele nunca poderá me tocar. Ele levantou o punhal. E eu sabia. Esta era a minha hora. Eu podia tentar lutar. Mas eu era velha, fraca. Ele me superava em todos os sentidos. Adeus, Alina, ele disse. E avançou. Eu me joguei para o lado, surpreendentemente ágil para meu corpo velho. A lâmina passou por mim, errando por centímetros. Ele rosnou de frustração e se virou, vindo novamente. Desta vez, eu não fui rápida o suficiente. A lâmina cortou meu braço profundo e dor explodiu. Sangue jorrou, vermelho vivo contra minha pele enrugada. Eu gritei, e então, a porta da cabana explodiu para dentro. Rael. Ele estava lá, olhos dourados brilhando vermelho de fúria, presas estendidas. Ele deve ter ouvido meu grito. Deve ter estado mais perto do que eu pensei. E agora, ele estava entre mim e Valdemar, um rosnado baixo e mortal vibrando em seu peito. Afaste-se dela, ele ordenou, sua voz não mais humana. Era o Alfa, o predador, a besta. Valdemar recuou, medo finalmente aparecendo em seus olhos. Majestade, eu posso explicar. Você vai morrer, Rael disse simplesmente, e avançou.
O que se seguiu foi brutal. Rael não lutou como um homem. Lutou como um lobo. Garras e presas e fúria pura. Valdemar tentou usar o punhal, tentou se defender, mas era inútil. Rael era muito mais forte, muito mais rápido. Em minutos estava acabado. Valdemar estava no chão, sangrando, o punhal caído a metros de distância. E Rael estava sobre ele, sua mão ao redor da garganta de Valdemar, apertando. "Espere!" Valdemar engasgou. "Espere, você não entende. A velha, ela é..." "Silêncio!" Rael rosnou. "Ela é sua preciosa princesa!" Valdemar gritou desesperado. "Alina! Esta velha é Alina! Eu a amaldiçoei! Eu a transformei! Ela é..." Silêncio. Rael parou, sua mão ainda ao redor da garganta de Valdemar, mas sua cabeça virou lentamente em minha direção. Seus olhos, ainda vermelhos de fúria, me encontraram. Eu estava apoiada contra a parede, segurando meu braço sangrando, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E sob seu olhar, eu finalmente quebrei. "É verdade", eu sussurrei. "Sou eu. Sou Alina." Ele soltou Valdemar, que desabou no chão, tossindo. Rael caminhou em minha direção, devagar, como se eu pudesse desaparecer, se ele se movesse rápido demais. Ele parou na minha frente. E lentamente, com dedos trêmulos, ele levantou as mãos para meu capuz. "Posso?" ele perguntou, sua voz rouca. Eu assenti. E ele puxou o capuz para trás. Pela primeira vez em 2 anos, Rael viu meu rosto. Meu rosto enrugado e velho, com pele caída e manchas de idade. Meu cabelo grisalho e ralo. Meus olhos violeta, agora cercados por rugas profundas. Eu esperei. Esperei pela repulsa, pela rejeição, pela dor de vê-lo recuar, mas não veio. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele pegou meu rosto entre suas mãos, tão gentil, como se eu fosse feita de vidro, e sussurrou: "Você." "Rael", eu solucei. Eu sinto muito. Eu sinto muito por fugir, por mentir, por..." "Você está aqui", ele disse, sua voz quebrada. "Você está viva. É tudo o que importa. Mas olhe para mim." Eu chorei. "Eu não sou mais aquela mulher. Eu sou velha, feia, quebrada." "Você é linda", ele disse ferozmente. E então, para provar, ele me beijou. Não foi como nosso primeiro beijo. Aquele tinha sido doce, exploratório. Este era desesperado, feroz, cheio de 2 anos de saudade e dor. E através do beijo, eu senti o vínculo, não fraco ou quebrado, mas forte, mais forte do que nunca, pulsando entre nós como um fio dourado em Quebrevel. Quando nos separamos, ele pressionou sua testa contra a minha. Eu procurei por seus cabelos prateados, por seu rosto jovem, mas meu lobo sabia, o tempo todo ele sabia, seu cheiro, jasmim e chuva. Eu sentia ecos dele quando estava perto de você, mas pensei que estava enlouquecendo vendo fantasmas. "Seu lobo é mais sábio que você", eu disse, rindo entre as lágrimas. "Sempre foi." Ele sorriu, e era aquele sorriso verdadeiro que eu me lembrava. "Alina, eu não me importo com sua aparência. Velha ou jovem, você é minha companheira, minha alma, e eu a amo. Não seu rosto, não seu corpo. Você, sua coragem, sua bondade, sua força." Algo mudou então. Algo no ar. O vínculo entre nós explodiu em luz, dourada e cegante. Eu gritei, não de dor, mas de choque, enquanto o calor puro me inundava. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo reescrita, reformada. E através da luz, ouvi a voz de Rael, admirada. "O vínculo. Está quebrando a maldição." Porque era isso. Amor verdadeiro. Não amor pela superfície, mas pela alma. Ele me amou em minha forma mais vulnerável, mais quebrada. E esse amor, puro e incondicional, era a chave que a maldição não podia suportar. A luz se intensificou, e então desapareceu. Eu caí, minhas pernas cedendo, mas Rael me pegou, e quando olhei para minhas mãos, eu vi.
Pele suave, sem rugas. Dedos longos e graciosos. Eu toquei meu rosto e senti. Maçãs do rosto altas. Pele firme. Toquei meu cabelo e era sedoso, pesado, caindo em ondas prateadas pelas minhas costas. Eu voltei. Eu sussurrei, maravilhada. Você nunca se foi, Rael disse, seus olhos dourados brilhando com adoração. Não para mim. Atrás de nós, Valdemar gemeu. Ele estava tentando rastejar para o punhal. Rael se virou, sua expressão endurecendo. Você, ele rosnou. Mas antes que ele pudesse se mover, eu coloquei uma mão em seu braço. Não, eu disse. Ele não merece uma morte rápida. Eu caminhei até Valdemar, ficando sobre ele. Você tirou minha juventude, minha beleza, 2 anos da minha vida. Mas sabe o que você não conseguiu tirar? Eu sorri, e não foi gentil. Minha voz, meu testemunho. Agora, o reino inteiro saberá o que você fez. Como você assassinou minha mãe. Como você me amaldiçoou. E você apodrecerá em uma masmorra pelo resto de sua vida patética. Terror puro atravessou seu rosto. Não, não, por favor. Guardas, Rael chamou, e eles entraram, tendo esperado do lado de fora. Prendam-no. Acusações, assassinato, tentativa de assassinato, uso de magia negra, traição. Ele será julgado e sentenciado conforme a lei. Eles arrastaram Valdemar para fora, seus gritos se desvanecendo na noite. E então, finalmente, ficamos sozinhos. Apenas eu e Rael. Ele me puxou para seus braços, me segurando como se nunca fosse me soltar. Nunca mais. Ele sussurrou contra meu cabelo. Nunca mais você foge de mim. Prometa. Prometo. Eu disse. E eu quis dizer isso. Mas, Rael, você precisa entender. Eu não fugi porque não te amava. Fugi porque pensei que você não poderia me amar assim. Então você me subestimou. Ele disse, afastando-se o suficiente para olhar em meus olhos. Eu teria te amado como o que fosse. Velha, jovem, amaldiçoada ou inteira. Porque você é minha. Sempre foi. Sempre será. E você é meu, eu respondi. Meu rei, meu companheiro, meu amor. Ele me beijou novamente, e desta vez não havia desespero, apenas promessa. Promessa de um futuro que quase perdemos, mas que agora era nosso para tomar. A jornada de volta ao castelo levou 3 dias. Mas desta vez, eu não viajava escondida. Não viajava com medo. Eu cavalgava ao lado de Rael, minha mão entrelaçada à dele, meu cabelo prateado brilhando sob o sol. E quando passávamos por vilas e cidades, as pessoas paravam e olhavam. Não com curiosidade mórbida, mas com algo mais. Esperança, talvez. Porque a companheira perdida do rei tinha sido encontrada. Rael mal me deixava sair de seu alcance. À noite, quando acampávamos, ele me segurava contra seu peito, seu rosto enterrado em meu cabelo, como se precisasse confirmar constantemente que eu era real, que eu não desapareceria novamente. Eu tive pesadelos, ele admitiu uma noite, sua voz baixa na escuridão de nossa tenda. Sonhava que te encontrava, mas quando tentava te tocar, você se transformava em cinzas e o vento te levava. Eu me virei em seus braços para encará-lo. A luz da lua que entrava pela abertura da tenda iluminava seu rosto, revelando a vulnerabilidade em seus olhos dourados. Eu estou aqui, eu disse, pegando sua mão e colocando-a sobre meu coração. Real, sólida, sua. Seus dedos se curvaram contra minha pele, sentindo as batidas firmes de meu coração. Minha, ele repetiu, como uma oração, e então ele me beijou, lento e profundo, como se estivesse memorizando o gosto de mim. Quando chegamos ao castelo, a corte inteira estava reunida. A notícia tinha viajado mais rápido que nós. Os guardas nas muralhas nos viram chegando e tocaram as trombetas. E quando passamos pelos portões, havia pessoas alinhadas nas ruas, gritando, acenando, jogando flores. Eles te amam, Rael disse, surpresa e orgulho em sua voz.
Eles amam a ideia de mim, eu corrigi. De uma história de amor com final feliz, de esperança. Então dê a eles isso, ele disse, parando seu cavalo no pátio principal. Ele desmontou e então me ajudou a descer, suas mãos firmes em minha cintura. E ali, diante de toda a corte, ele se ajoelhou. Eu engasguei. Rael, o que você está... Alina de Lisandra, ele disse, sua voz ressoando pelo pátio silencioso. Você é minha companheira, minha alma gêmea, mas também quero que seja mais. Ele pegou minha mão. Seja minha rainha. Não porque o destino nos escolheu, mas porque eu escolho você. Todos os dias. Para sempre. Lágrimas queimaram meus olhos. Sim, eu sussurrei. E então, mais alto, para que todos pudessem ouvir. Sim. A multidão explodiu em comemoração. Israel se levantou, me puxando para seus braços e me girando, rindo de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Pura alegria, sem reservas, sem medo. O julgamento de Valdemar aconteceu uma semana depois. Eu testemunhei. Contei tudo. Sobre como ele cortejou minha mãe. Sobre o veneno que lentamente a matou. Sobre o casamento forçado que ele arranjou. E sobre o punhal do tempo que ele usou para me amaldiçoar, tentando destruir meu futuro com Rael. Ele negou tudo, é claro. Gritou que eu estava mentindo, que era uma conspiração. Mas havia provas agora. O punhal, com suas runas de magia negra ainda brilhando. O testemunho dos servos que viram seu abuso. E a própria maldição, que deixou sua marca em mim, visível apenas para aqueles com poder mágico, como uma cicatriz fantasma em meu braço, onde a lâmina me cortou. A sentença foi unânime. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Quando os guardas o levaram, ele olhou para mim uma última vez, e em seus olhos não vi remorso, apenas ódio. Você pode ter vencido, ele cuspiu, mas nunca terá de volta os 2 anos que roubei. Nunca terá de volta sua mãe. Você pode ser rainha, mas sempre saberá que eu ganhei. Parte de mim queria gritar. Queria dizer que ele estava errado, mas então senti a mão de Rael na minha, quente e sólida. E entendi. Você não ganhou, eu disse calmamente. Porque aqueles 2 anos me ensinaram algo. Me ensinaram que beleza não é poder, que juventude não é valor, que o verdadeiro amor vê além da superfície. Eu apertei a mão de Rael. Você queria me quebrar, mas tudo que você fez foi me tornar mais forte, e por isso eu agradeço. Seus olhos se arregalaram de choque. E então ele foi levado, seus gritos ecoando pelos corredores até desaparecerem no silêncio. A coroação aconteceu no primeiro dia de primavera. O inverno tinha finalmente terminado, e com ele, os últimos resquícios da maldição. O castelo estava decorado com flores, centenas delas, mas principalmente jasmim da noite, minha preferida. Seu perfume enchia cada corredor, cada salão. Eu estava no meu quarto, olhando para meu reflexo. O vestido era lindo, de um azul profundo que combinava com os olhos de Rael, bordado com prata e pérolas. Meu cabelo estava solto, caindo em ondas prateadas até minha cintura, com apenas uma pequena trança entrelaçada com flores brancas. Você está linda, uma voz disse atrás de mim. Eu me virei e vi Rael parado na porta. Ele usava suas vestes de rei, negras com bordados dourados, e uma coroa de ouro em sua cabeça. Mas seus olhos dourados e brilhantes, estavam fixos apenas em mim. Não deveria me ver antes da cerimônia, eu disse sorrindo. Tecnicamente já somos casados, ele disse se aproximando. O vínculo de companheiros nos casou no momento em que nos reconhecemos. A cerimônia é apenas para os outros. Ele parou na minha frente, pegando minhas mãos. Mas há algo que quero te dar antes de descermos. Ele tirou algo de seu bolso. Uma tiara. Não elaborada ou ostentosa. Simples, elegante, de prata pura com pequenas ametistas, a cor dos meus olhos, entrelaçadas no design. Era da minha mãe, ele disse suavemente.
e da mãe dela antes disso, passada de rainha para rainha. E agora, quero que seja sua. Lágrimas queimaram meus olhos enquanto ele a colocava em minha cabeça. Rael, você não é apenas minha rainha por vínculo ou escolha, ele disse, seus dedos acariciando meu rosto. Você é minha rainha porque você compreende. Compreende solidão. Compreende sacrifício. Compreende o peso de ser algo mais do que você mesmo. Seus olhos encontraram os meus. Você será uma rainha magnífica e eu estarei ao seu lado. Sempre. Sempre, eu ecoei. E o beijei, suave e doce, uma promessa selada com os lábios. A cerimônia foi linda. O grande salão estava cheio de nobres, diplomatas e pessoas comuns que tinham viajado de todo o reino apenas para testemunhar. E quando Rael colocou a coroa de rainha em minha cabeça, quando as trombetas soaram e a multidão rugiu, eu olhei para aqueles olhos dourados e soube. Esta era minha segunda chance. Meu novo começo. Minha vida não tinha terminado quando Valdemar me amaldiçoou. Tinha apenas tomado um caminho diferente. Um caminho mais difícil, mais doloroso. Mas um caminho que me trouxe aqui, para este momento, para este homem, para este futuro. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados partiram e o castelo estava silencioso, Rael e eu subimos para a mesma varanda onde tudo começou. Onde ele me trouxe naquela primeira noite quando desmaiei em seus braços. A lua estava cheia, banhando tudo em luz prateada, e o perfume de jasmim vinha do jardim abaixo, doce e intoxicante. Sabe, eu disse, apoiando-me na balaustrada. Quando desmaiei naquele dia, durante o casamento, eu não esperava cair nos braços de um rei. Rael riu, vindo ficar ao meu lado. E quando te peguei, eu não esperava que fosse você, minha companheira, minha outra metade. Destino tem senso de humor, eu disse. Tem mesmo. Ele me puxou para seus braços, meu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. Mas agradeço a ele, todos os dias, por te trazer para mim. Eu olhei para cima, para aquele rosto que tinha memorizado, para aqueles olhos que me viam mesmo quando eu era invisível. Valdemar estava errado, eu disse suavemente. Sobre uma coisa. O quê? Ele disse que nunca teria de volta os 2 anos que roubou. E ele está certo. Eu não tenho. Eu coloquei minha mão sobre o coração de Rael, mas esses 2 anos me deram algo precioso. Me deram perspectiva, me deram força, me ensinaram que amor verdadeiro não vê com os olhos, mas com a alma. Eu sorri. Então não, eu não teria de volta aqueles anos, porque eles me trouxeram aqui, inteira. Rael me olhou com tanta adoração que meu coração doeu. Você é incrível, ele sussurrou. Sou sua, eu corrigi. E você é meu. Sempre. E ali, sob as estrelas e a lua, cercados pelo perfume de jasmim que nos definia, nós nos beijamos, não como um rei e uma rainha, não como companheiros escolhidos pelo destino, mas como 2 pessoas que tinham lutado, sofrido e finalmente encontrado seu caminho um para o outro. Meu plano desesperado de fuga tinha me levado aos braços dele. A maldição de Valdemar tinha tentado nos separar. Mas o amor, nosso amor, tinha vencido. E enquanto Rael me segurava, sussurrando promessas de eternidade contra meus lábios, eu soube a verdade. Eu tinha começado como Alina, a princesa destinada a um casamento forçado. Tornei-me Vina, a velha curandeira que viveu nas sombras. E agora, eu era ambas e nenhuma. Eu era simplesmente Alina. Rainha, companheira, sobrevivente. E minha história, nosso conto de fadas retorcido e imperfeito, tinha finalmente encontrado seu final feliz. Não porque a magia quebrou a maldição, mas porque o amor, verdadeiro e incondicional, provou ser mais forte que qualquer feitiço. E nesse amor, eu encontrei não apenas meu reino, eu encontrei meu lar.
Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.